Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando, meus queridos irmãos. E hoje a leitura do Evangelho, saiu para nós o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ele é um capítulo bem extenso, bem grande mesmo. E então nós tiramos, até que ele não é tão grande assim, mas assim os tópicos deles são pequenos. Então, meus irmãos, nós vamos começar no capítulo do Bom Samaritano. Lembra do Bom Samaritano? Só que nós vamos fazer para frente um pouquinho para a gente entender as palavras de Jesus aqui. Nós podemos começar. Necessidade de caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa em um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tiver toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuída os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade, meus irmãos, desculpa, não sou eu que estou dizendo. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, dessas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, permanecem mais dentre elas. A mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 7 e 13. De tal modo compreendeu São Paulo essas grandes verdades que disse: quando mesmo eu tivesse a língua dos anjos, quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, de nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente. É a caridade. Coloca, sim, sem equívoco a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra, não. Só na beneficência, não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Bom, meus irmãos, essa foi a primeira
Epístola de São Paulo. Quando ele mandou essa carta aos Coríntios, né, no capítulo 13, versículo 1 e 7, 13, ele fala, né, que se ele tivesse tanta, né, tivesse tudo, se despojasse de tudo que tinha, do que seria que ele está falando? Olha só, vê que ele fala, se tivesse entregado tudo, né, que tinha aos homens, tudo que ele sabia, tudo que ele entendia, falava várias línguas, falava para nós também da bondade do coração que era tão grande através da sua fé, que isso fazia, se fosse possível, transportar uma montanha. Que montanha seria essa, meus caros irmãos? Do que Paulo estaria falando para nós entendermos? Meus irmãos, Paulo fala que tudo que se ele tivesse, né, até assim, se tudo que ele fizesse tão grande barulho que chegasse até os sinos que tocassem, tudo que ele tivesse feito, ele ainda nada seria. Quer dizer, se ele fosse famoso, né, pelo que ele fazia, se ele não tivesse caridade, ele nada seria. Então, se ele entrega tudo, até o próprio corpo, o que mais que Paulo poderia estar entregando naquele momento, meus caros irmãos? Jesus deixa bem claro que fora da caridade não há salvação. É a bandeira, né? É a bandeira que retine em toda ciência, em todo lugar, em todos os templos de fé e de amor. Mas aí ele pergunta e nós não respondemos, né? Meus irmãos, se tudo isso nós fizermos, mas se nós não tivermos uma reforma dentro do nosso coração, nada poderia até valer de alguma coisa tudo isso, claro, com certeza. Mas a caridade que Jesus está falando aqui não é aquela caridade que a gente pode comprar ou pagar com dinheiro. Não, não é isso. A caridade, segundo São Paulo, né, que ele aprendeu muito bem, né, e inclusive tão bem, né, que ele se despoja de tudo e vai buscar, né, a verdade de tudo quanto é jeito, né, e aí ele encontra, né, a verdade. E a verdade são tudo aquilo que o amor pode nos trazer. E ele fala simplesmente da caridade sendo a maior de todas, porque ela, a gente percebe que não precisa de ter uma fé. Às vezes uma pessoa que não tem fé nenhuma, religiosa alguma, de repente dá um trem nele assim, e ele sai, né, em busca daquilo para poder ajudar, auxiliar naquilo que for melhor. E isso chama amor, meus irmãos, amor. Não precisa ser religiosa, não precisa ter fé, né? Isso sai de dentro do nosso coração. No momento certo, ela desponta e não há quem segura. Então, Jesus está falando, e São Paulo também fala, né? O Paulo, que é a carta aos Coríntios, ele está falando do amor maior, do amor de Jesus a todos nós, que precisamos procurar vir a buscar para que a gente pudesse tomar posse de tudo que ele poderia nos entregar, né? Porque a bondade do coração, meus irmãos, ela nos leva ao amor.
E o amor tudo suporta, tudo crê. Não se gasta com nada. O verdadeiro amor é aquele amor que Jesus está ensinando para nós. Então, ele está falando da caridade moral, meus irmãos. A caridade que nós não temos, né, necessidade de ter dinheiro para isso. Porque nós não precisamos comprar, nós não precisamos vender. Ela é doada. Ela vem do fundo da nossa alma. Então, todos nós, se tivermos caridade, tudo seremos um dia, tudo, né? Mas se tivermos a caridade do coração. Paulo fala da caridade material, que ele fez tudo que podia, mas ainda estava faltando alguma coisa. Então, ele sai para o deserto para procurar essa verdade. E ele anda no meio daquele poeirão, no meio daquela areia toda, poeirão de areia, né? Anda, até cair, buscando a verdade dentro de si. E essa verdade é a verdade moral, meus irmãos, é a caridade moral. É aquela caridade que você sente necessidade de fazer e vai fazer. Se você não tiver uma moeda no bolso, você ainda assim vai lá. Outro dia, meus caros irmãos, sem frisar, porque é um pouco estranho, né, a gente falar das pessoas, mas eu vou falar uma coisa boa, uma coisa que eu vi no jornal, na hora que a gente estava preparando a janta do meu marido, e estava passando as vítimas lá do Rio Grande do Sul. E com isso, alguém veio e, nesse momento, alguém veio, né, saiu do trabalho, parece que não saiu, simplesmente largou tudo e foi ajudar, né? Porque foi o momento de chamada dele. Deus estava chamando, Jesus estava chamando ele. Não sei que religião que ele tem, não sei qual é a sua fé. Eu sei que simplesmente, meus caros irmãos, esse homem larga tudo e vai ajudar, né? Ele não tem dinheiro, ele não tinha nada, mas ele foi assim mesmo, doar do seu tempo, da sua forma de ganhar dinheiro, porque é do seu trabalho, e larga tudo e vai de encontro, então, a esse chamado. Ajudar a quem precisa, aquilo que Jesus espera de todos nós. E olha que precisa ter, assim, bastante discernimento, né, meus irmãos? Para poder deixar um trabalho, né? Um trabalho onde eu ganho pão e viajar até lá e ajudar. Fazer tudo que está ali, se dispor a fazer tudo que está ali para aqueles irmãos em necessidades. É isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Então, nós podemos, né, juntar tudo isso que nós aprendemos com a caridade material. A caridade material nos leva à caridade moral. A caridade do perdão, não do 7 vezes 7, mas indefinidamente, né? Todos os perdão que a gente puder tirar de dentro de nós e doar ao próximo. Perdão das ofensas, perdão de tudo, né? Aqui ele fala aqui, ó, a caridade benfazeja é branda, pacífica, não briga, não fala mal, não prejudica, não inveja o que os outros têm, não é temerária, né? Essa fé, ela é, como nós podemos dizer, não é temerária, ela é corajosa. Ela sai do nada ali, você dá toda aquela força possível e vai fazer. Então, essa fé não temerária, nem precipitada,
A caridade não se enche de orgulho daquilo que faz, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê e tudo espera, tudo sofre. É essa caridade ainda imperfeita que nós estamos buscando a doar para Jesus, né? Porque Jesus é assim, meus irmãos, ele abre ali, né, a porta, né, do candeeiro para que a gente veja a luz. A luz está nos mostrando, é isso, né? De todas as caridades, a melhor delas é a caridade, mas a caridade moral, porque essa caridade, ela nasce dentro de casa. Ela nasce dentro de casa, porque o nosso cadinho está dentro do lar, da nossa família, porque dentro da nossa família, meus caros irmãos, está os maiores inimigos do nosso passado. Porque são reencarnações de espíritos que nós devemos e precisamos suportar até que essa força, sem temor, né, nos leva ao amor verdadeiro. Aí começa o perdão, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes 7. Por quê? Porque é um amor cheio de renúncia, né? Nós vemos que Jesus se renunciou a tudo por nós. É o exemplo que ele dá para nós. Então, a nossa renúncia, a renúncia do nosso orgulho, a renúncia do nosso egoísmo, a renúncia de tudo aquilo da inveja, né, que nós ainda trazemos. Porque quem não tem uma inveja, né, ainda fala assim, alguns ainda falam desse jeito. Não, é uma inveja pouca, sim, uma inveja não é do bem. Não existe inveja do bem, meus irmãos. Ou é inveja ou não é inveja, né? Então, se você traz essa inveja ainda dentro do coração e acha que ela é do bem porque você não deseja mal para ninguém, melhor ainda, vamos tirar isso para fora, vamos, né, matar a raiz desse bicho dentro de nós. Porque, ó, as pessoas que têm a inveja, meus irmãos, faz um estrago enorme. É um enorme estrago que esse sentimento faz dentro de uma família, dentro de uma amizade. É muito, mas muito ruim mesmo. Mas a inveja é a pior de todas, porque a inveja, não sei quem é que eu estava ouvindo falar outro dia, que falou para mim assim, a inveja é igual uma macumba, né? Ou pior do que macumba ainda. De fato, meus irmãos, de fato. Porque é através da inveja que surgem todos esses sentimentos de mal que temos dentro de nós. Então, quando nós pomos ela para fora, nós estaremos prejudicando alguém. E quem que nós estaríamos prejudicando, né? Olha, nós temos olhos, né, para enxergar de tudo, sem cerca, né, sem paredes, sem nada, sem muro, sem nada. Então, os nossos olhos veem de tudo, né? Às vezes vemos coisa boa, às vezes vemos coisas ruins, às vezes vemos coisas que é melhor nem não falar, deixa pra lá, né? Por quê?
porque os nossos olhos é a entrada de tudo. Se você olha uma pessoa com um mau olhar, um olhar ruim, essas vibrações que saem de dentro do seu coração nesse momento, é uma vibração tão negativa, meus irmãos, que alcança aquela pessoa da qual a gente despertou aquele sentimento. Então, se a gente não mata essa raiz, ela vai cada vez mais, só podar, ela vai cada vez mais crescer, né? Crescer dentro de nós. Aí o que acontece? Batemos o olho dentro de determinada coisa ou pessoa, aquilo é um desastre, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar isso dentro de nós. Porque se ela alcança as vibrações ruins, que vai gerar para aquelas pessoas e para quem está sentindo aquele sentimento é muito grande. Agora, quando ela chega e bate numa pessoa, pode causar um dano enorme, pode fazer com que o nosso irmão ou a nossa irmã doeça, meus irmãos. E olha, você não quer isso para os seus filhos, você não quer isso para você. Você não quer isso para sua família de jeito nenhum. Então, por que você deixa esse sentimento ainda tomar conta de você? Meus irmãos, invejar as coisas dos outros é a pior bobeira que nós temos que fazer. É a pior palavrão e bobeira mesmo que a gente possa fazer sair de dentro de nós. Sabe por quê? Porque você tem mãos, pés, você tem olhos, você tem ouvido, você tem um corpo para buscar o que você quer, para fazer a escolha que você quer e buscar. Então você não precisa invejar ninguém, não. Você pode fazer mais e melhor do que aquela pessoa sem ter a necessidade de estar se preocupando com elas, não. Você fala, eu tenho vontade de ter isso também, então vou trabalhar para me conseguir. É diferente. E aquela pessoa despertou em você uma vontade de conseguir fazer também. E você vai à luta e vai conseguir fazer aquilo que você quer. Não sei se seja coisa boa ou seja coisa ruim. Seja lá o que for para você, o que vem para você, meus irmãos, vem na sua porta. É seu, é sua. Não precisa de você se esforçar para ter. Lembre-se que Jesus veio aqui no mundo, meus irmãos, somente usou as sandálias dos pés, o traje, né, que ele veste, que eu esqueci o nome agora, e mais nada, nada material. A roupa do corpo e os pés calçados, porque ele andava, ele precisava de proteção nos pés. Mas nada, meus irmãos. Ele não tinha nada. Ele era filho de um carpinteiro. Naquela época, mulheres não trabalhavam, ficavam em casa. Então, era o trabalho de seu pai, que mantinha todo o lar. E nós sabemos que Jesus tinha mais irmãos, quer dizer, então era uma família muito grande, né? Porque mesmo assim, nós sabemos que José tinha filhos. Se ele casa com Maria, Maria vira madrasta desses filhos. Maria vira mãe desses filhos. Filhos que vieram do coração. E ela os aceitou como mãe, né? Portanto, que Jesus oferece a sua mãe para nós como herança, né? Para que a gente possa tê-la como mãe quando ele não estivesse por perto, né? Ele sabia que teria que ir embora, né? Mas a sua mãe ia ficar. Então, ela deixa a sua mãe para os apóstolos como herança, né?
Tanto é que Maria começa a trabalhar naquela época em favor da humanidade ali, daquelas pessoas que estavam ali. Ela foi procurar onde Jesus, porque toda mãe chora e sofre, e que é uma lembrança viva dos seus filhos, e vai atrás disso. E Maria foi buscar por que é que Jesus morreu por tudo aquilo. E ela encontra uma verdadeira campanha, né? E ali ela começa a trabalhar na caridade. Aí ela se coloca totalmente através do trabalho de Jesus, meus irmãos. Através da caridade material, ela foi buscar a verdadeira caridade, a caridade moral, do verdadeiro amor, da verdadeira renúncia dentro de si, a renúncia do egoísmo, né? Suportando tudo, né? Porque mamãe sofreu demais, né, meus irmãos? Faz ideia, né? Não sofreu tanto quanto Jesus, porque foi Jesus que foi o morto, né? E ela, sua mãe, com a mãe que não sofre com o mal que chega até seus filhos, né? Então é isso, meus irmãos. Das 3 virtudes, a fé, a esperança, permanecem, mas dentro de elas todas, a mais excelente é a caridade. Mas aqui ele não fala qual caridade, pois você está falando da caridade. Que ele fez tudo, que ele se despojou de tudo que tinha, até da própria vida, e ainda assim não teria caridade, né? Estava faltando uma coisa para complementar. E esse complemento, meus irmãos, não é apenas um complemento, é parte de tudo, não é um complemento. Né? É a parte que liga, né, o verdadeiro amor, que é esse amor que nós perdoamos sem definidamente. Vocês já viram certas pessoas, meus irmãos, que sofrem muito dentro da sua casa, muito dentro do seu casamento, e é resignada, e aceita tudo, né? E consegue com isso o verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor da renúncia. Porque essa pessoa está se renunciando em favor daquela outra pessoa, ou do filho, ou do esposo, né? Mas, olhe bem, meus irmãos, tenha discernimento. Porque muitas vezes nós fazemos aquilo que não está no nosso alcance para poder segurar alguém do seu lado. E isso a gente não consegue. Não podemos fazer isso. Se você fez tudo que podia, doou tudo que tinha, até a própria renúncia de você mesmo, e ainda assim não foi o bastante, vai procurar ajuda, né? Porque você precisa de ajuda para você buscar seu equilíbrio e começar a discernir de verdade o que é bom para você e o que não é bom. Tá? Que Deus te abençoe, abençoe todos vocês, ampare todos vocês. Espero que hoje nós possamos ter alcançado alguma coisa com essa leitura, com esses ensinamentos, né? Porque é lindo o amor. O verdadeiro amor é maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração